Bom dia, gente! E aí, como é que vocês estão neste belo sábado aqui, onde eu estou, sábado de sol e calor? Eu queria falar com vocês hoje sobre um dos assuntos que, assim, eu mais gostei até agora, desses que a gente tá falando. Para contextualizar, para quem não sabe o que está acontecendo, nós estamos falando um pouquinho sobre esse livro Mama Bear Apologetics, a apologética da mãe urso, capacitando, empoderando seus filhos a desafiar as mentiras culturais. Lembrando que apologética, o que é apologética, o que é esse livro, eu já falei na primeira live, que tá salva aqui, também tá no YouTube. Eu gosto muito mais de ler no YouTube, de assistir no YouTube, porque você acelera, você pausa, depois você volta, principalmente essas lives que estão ficando mais compridas, né? E a gente quer falar um pouquinho hoje sobre sequestro linguístico, como estão pegando palavras, mudando o sentido delas e de repente usando como ferramenta de propaganda ideológica, propaganda de várias situações, questões, assuntos, temas, mas estão usando essas palavras de maneira errada e como isso prejudica a discussão e como nós, no sentido de defender a nossa fé, as nossas crenças e aquilo que nós acreditamos, nós precisamos resgatar isso aí, precisamos entender que esse sequestro está acontecendo e o que fazer com esse sequestro linguístico. Então, assim, é aquilo que eu tenho falado sobre esse livro, né? Ele estrutura as ideias de maneira que você pensa, meu Deus, é isso que eu penso, eu só não consegui estruturar as ideias. Então, muito do que é falado, principalmente nesse capítulo do sequestro linguístico, é bem isso. É aquilo tipo, gente, é exatamente isso que tá acontecendo. Ninguém tá vendo, ninguém tá escrevendo sobre isso. Ela escreveu, ela estruturou as ideias que estão na tua cabeça muitas vezes e você não conseguia expressar. Então, por isso que eu tenho gostado muito desse livro. E nesse capítulo específico, ela vai falar, então, essa questão da linguagem e como é importante nós sabermos o que está acontecendo para podermos defender a nossa fé e ensinar os nossos filhos a defender a fé deles. Para dar um pano de fundo sobre esse assunto, eu quero falar um pouquinho de coisas que não estão nesse livro, mas que vai ajudar você, com certeza, a entender essa questão do sequestro linguístico e principalmente a se identificar, talvez, não só a si mesmo, mas pessoas ao seu redor que podem estar sendo enganados muitas vezes por essa questão, assim como eu já fui muitas vezes enganada e como eu sei que eu preciso ficar atenta para não ser enganada novamente. Uma coisa que eu queria falar com vocês, gente, é que nós trabalhamos essa questão da defesa da fé, a gente está lidando com um terreno que ele é baseado em alguns fundamentos, que na verdade deixam esse terreno meio movediço, né? Sem muita estrutura. Uma é que nós vivemos a era do relativismo, né? Passando a Idade Média, quando acabou a Idade Média e começou a Idade Moderna, o Renascimento, o avanço científico, que é importante deixar claro que o avanço científico se deve muito à religião, porque as igrejas da época que incentivavam as universidades, tanto as igrejas católicas, quanto depois da Reforma Protestante, as igrejas protestantes eram quem incentivava a produção cultural, tá? Não se esqueça que as maiores universidades do mundo nasceram de igrejas, eram faculdades confessionais. Então, só deixar claro que a ciência nunca foi contra a religião, ok? Pelo contrário, assim como a religião nunca foi contra a ciência, pelo contrário. A religião sempre incentivou e foi um motor para que a ciência se desenvolvesse. O que acontece, entretanto, é que dentro das ciências, uma delas são as ciências humanas, filosóficas, e alguns filósofos começaram a apresentar essa questão. Peraí, agora a ciência descobriu que a Terra não é o centro do universo, mas que no nosso sistema existe o sistema solar. Desculpa, nós estamos no sistema solar e o Sol é o centro. Peraí, a gente acreditava nisso e agora descobriu-se outra coisa. Em vez de as pessoas, os filósofos entenderem que isso nos tornava capazes de chegar a algumas verdades absolutas, alguns filósofos começaram a questionar. Peraí, então tudo é questionável, a gente tem que questionar tudo, não existe verdade absoluta porque a gente acreditava numa coisa e na verdade é outra. Então, o que deveria ser, olha só, a gente pode caminhar a uma verdade, na verdade, a gente pode caminhar numa verdade. O que aconteceu foi que começou a ser considerado como, olha, a gente não pode nunca chegar à verdade, então o que existem várias verdades, a verdade é relativa, a minha verdade é a sua verdade. Quando acontece esse relativismo, as coisas perdem o seu sentido original. Gente, isso é isso e ponto final, sabe? As coisas param de existir um certo, um errado, um padrão moral a ser seguido, porque nem se a moral, que é uma coisa tão abstrata, como você vai ter um padrão para uma coisa abstrata se nem para o concreto mais as pessoas estão acreditando, né? A gente passa hoje, gente, por um movimento de crescimento do movimento terraplanista. Com tanta questão científica provando que a Terra é redonda, ainda tem gente que quer dizer que a Terra é plana.
Então você vê, e isso eu quero dizer que depõe contra muitas vezes nós cristãos, tá? O que eu tô falando, a gente fala muito sobre os outros, o mundo, o secularismo, as ideologias políticas que são diferentes da nossa, mas nós cristãos também muitas e muitas vezes entramos nessa bobagem de achar que tudo é relativo e questionar coisas que não são relativas. E a gente acaba apoiando aquilo que é contra nós mesmos depois. A gente já vai entrar nesse detalhe, tá? Então, com esse relativismo que veio pós-Idade Média, isso acabou chegando para nós até hoje. Então, hoje em dia, tudo é relativo, né? Tudo você pode, veja bem, pensando bem, não é bem assim. Então, isso é um dos primeiros problemas. E o segundo problema é o analfabetismo funcional. E eu quero deixar bem claro que a gente muitas vezes não entende o que é analfabetismo funcional. Eu vou falar por mim. A primeira vez que eu vi esse termo, eu devia estar na 5ª, 6ª série na escola. E eu lembro que o que me falaram? Analfabeto funcional é aquele que sabe ler, mas não entende o que lê. Não é verdade? Era isso que eu tinha aprendido. Então eu pensava que era aquela pessoa que sabia escrever o nome, mas não conseguia ler o jornal, por exemplo. Ou conseguia ler a manchete do jornal, mas não entendia o que significava aquilo. Então eu pensava na senhora que trabalhava na minha casa, por exemplo, que era empregada doméstica da minha casa. Eu pensava, puxa vida, ela sabe escrever, mas se eu der um jornal para ela ler, ela não consegue entender o que está no jornal. Para mim, analfabetismo funcional era aquilo. Mas mais recentemente eu vim aprender o que é o analfabetismo funcional de verdade, e eu percebi que existem muitos mais analfabetos funcionais perto de mim, e eu, inclusive, muitas vezes me coloquei nesse lugar do que eu conhecia, do que eu imaginava. Então eu queria dar um panorama disso pra vocês, só pra vocês perceberem se isso também não se aplica na sua vida, na vida de pessoas ao seu redor, assim como eu vi que se aplicava na minha vida. E isso também não tá no livro, tá, gente? Mas foi algo que eu tava estudando sobre isso e até ouvi naquele documentário pra Pátria Educadora do Brasil Paralelo, e fez muito sentido essa explicação. Quando a gente está aqui no processo de aquisição da linguagem, existe um triângulo, tá? Então existe aqui em cima o signo, que é a palavra que você conhece. Então vamos supor livro. Então você tem a palavra livro, L-I-V-R-O. Aquilo é o signo, tá? Livro. Você vê e você identifica, é um signo, é um símbolo, é um conjunto visual que significa alguma coisa. Então o signo está aqui em cima do triângulo. Aqui nesse lado do triângulo tá o significado, a definição de livro. Não sei qual que é, não peguei no dicionário, mas vamos supor, conjunto de textos em páginas juntos, escritos por um autor para passar uma ideia. Sei lá, vamos supor que o dicionário diz isso. Então tem o signo, tem o significado, tá? O que significa isso? A definição do dicionário desse signo. E tem aqui nesse outra ponta aqui o referente, que é a realidade. Deixa eu só ver se são essas palavras mesmo, porque senão depois eu confundo. Isso mesmo, referente. O referente é a realidade. Isso aqui, ó. Isso aqui é o referente. É o signo na realidade. O livro, então o livro, o significado do livro e o referente. O que é na realidade isso aqui? O que acontece? O analfabeto funcional, falei certo? Eu entendi na minha cabeça que eu falei alfabeto funcional. O analfabeto funcional, ele tem dificuldade de relacionar essas três coisas. Por quê? Pela própria maneira como ele teve essa aquisição da linguagem, pela maneira como ele aprendeu a ler, pela maneira como ele tem contato com as palavras, às vezes por um repertório baixíssimo de conteúdo, né? Então ele não lê. E não, quando eu digo ler, não é só a gente ficar lendo jornal, ou só ele não tem contato com outra coisa. Não, ler livros de ficção. Não é só na escola o livro didático, sabe? É ler. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui muito importante, eu quero deixar isso pra vocês como um conselho da tia Melina pra vida. Leia. Esse é um exercício que eu tô trazendo pra mim. Todos os dias, leia de 10 a 15 minutos por dia. Escolha um livro qualquer. Não precisa ser esse, tá? Escolha um livro que te interesse. Um livro de ficção, um livro de desenvolvimento pessoal, um livro de doutrinas teológicas, se é o tema que você está querendo estudar. E leia todo dia de 10 a 15 minutos por dia. Por que isso, gente? Porque o nosso cérebro está perdendo a capacidade de ler, compreender e interpretar. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa ser exercitado. E nós estamos... Como que a gente trabalha o nosso cérebro no dia inteiro hoje em dia? Vendo textinho desse tamanho no Instagram, lendo rapidinho uma frase ou outra nos stories. A gente não está trabalhando o nosso cérebro para ler, interpretar, compreender as coisas. Então a gente tem dificuldade muitas vezes de interpretar um texto desse tamaninho no post do Instagram. E eu vejo isso pelas mensagens que eu recebo. Agora, se as pessoas não conseguem interpretar um texto desse tamaninho no Instagram, como que você vai querer estudar um texto sobre apologética para você ensinar o seu filho? Ou sobre qualquer outra coisa que envolva o seu desenvolvimento pessoal?
Então você precisa, e esse é um exercício que eu quero falar para você fazer, assim como eu tenho feito. Todos os dias, sente e leia um livro. Um livro que te interesse, 10 a 15 minutos. Coloque o seu cérebro para trabalhar novamente e aprender, reaprender a ler, interpretar, compreender as coisas. É um exercício, gente. A gente tem que se comprometer com o nosso desenvolvimento intelectual, porque ninguém vai fazer isso por nós, ok? Mas então, voltando. O analfabeto funcional, ele tem essa dificuldade de fazer isso aí, porque ele não lê, porque ele não vai atrás, porque ele talvez adquiriu a linguagem de maneira limitada. E daí, o que acontece? Ele não consegue interpretar o mundo ao redor dele. Nesse documentário, inclusive, o exemplo que eles deram foi muito legal, foi da inveja. Então a pessoa conhece a palavra inveja, o signo. A pessoa até talvez saiba a definição rasamente. Mas quando uma pessoa, ou quando ela sente inveja de uma pessoa, ela não sabe identificar aquilo na vida real. Às vezes ela confunde uma pessoa que está com ciúmes dela, ela confunde com inveja. Às vezes um desejo que ela tem por algo, ela confunde com inveja. Então a pessoa não sabe expressar na vida real aquilo que ela aprende. Qual é o grande problema disso? Ela começa a não se importar mais em buscar a verdade, porque afinal a verdade é relativa. Vocês sabem, gente, que tem uma discussão aí, acho que até a Lu, que é professora de português que tá aqui, ela depois pode falar sobre isso, sobre preconceito linguístico. Então todo mundo tem direito a falar como achar melhor, a gramática é uma coisa antidemocrática. Existe essa discussão hoje em dia na língua, que faz com que as pessoas acreditem que elas podem falar o que elas quiserem, do jeito que elas quiserem. Qual que é o resultado disso? As pessoas começam a se apropriar de palavras que não significam aquilo na vida real, mas elas podem usar essas palavras carregadas de emoção para expressar uma ideia delas e para combater a ideia dos outros, que é o clássico fascista, genocida, comunista, ditador. A gente não ouve isso na política? As pessoas chamando os desafetos políticos disso. Só que quando você vai ler a respeito ou atrás do que significa fascista, por exemplo, você vê que aquele político em si não era fascista. Ele pode ser ignorante, ele pode ser um mau político, ele pode ser muitas coisas, mas ele não é fascista. A palavra fascista não significa isso. Aquele cara pode ser assim, ruim, horrível, pode ser o pior governador, o pior presidente, o pior prefeito, mas ele não é ditador. A palavra não significa isso. Sabe? Ou, por exemplo, vamos fazer uma marcha pela democracia, uma marcha pela liberdade. E daí você vai ver as pautas que aquele grupo defende. Não é política. Desculpa, não é liberdade, não é democracia. Por quê? Porque as pessoas não entendem as palavras, as pessoas não sabem o referente, as pessoas não sabem a vida real. Só que quando elas enchem de emoção aquela palavra, daí a palavra cheia de emoção, ela vence. Entende? Porque você não consegue discutir com uma pessoa que te chama de fascista sem saber o que é fascismo. Deixa eu ver só se eu não perdi nada aqui. Então, no final das contas, o que acontece? As pessoas aplicam mal as palavras, as pessoas não sabem se expressar, elas desenvolvem uma histeria, né? Porque o mundo real, lidar com o mundo real é muito difícil para elas, então elas ficam sempre assim, à flor da pele. É mais fácil descartar a necessidade de você descobrir a vida real, entendeu? E a pessoa ela começa a acreditar no que ela diz, no que as pessoas dizem com ela. E sabe como que ela começa a usar a palavra dela? Ela começa a falar a palavra em determinado contexto e ver como que é a reação. Se a reação é ruim, ela vai readaptando as palavras aos contextos, até que a reação seja boa. Quando as pessoas começam a concordar com ela e aplaudir, ela segue usando essa palavra então. Não, então tá beleza. O que importa é a maneira como as pessoas respondem a ela, entendeu? E isso é um problema seríssimo, gente, porque é muito baseado nas emoções. E a gente sabe que quando o nosso cérebro ativa a amígdala, que é a parte emocional, o córtex pré-frontal, que é a parte racional, eles competem entre si e a amígdala ganha. Por quê? Porque a amígdala é a parte instintiva, racional, emocional, que está ligada muito à questão da sobrevivência. Então, o que é mais importante? Você sobreviver fugindo de um ataque de urso ou você discutir com o urso racionalmente que você não é a melhor comida para ele no momento? Então, biologicamente falando, o instinto ganha, porque o instinto vai te levar à sobrevivência. Então, quando você ativa suas emoções, a tua parte racional fica diminuída. E é por isso que uma discussão na base emocional é tão negativa. E é por isso que você carregar as palavras, não com o significado real delas, mas com as suas emoções, você vai ter problemas para entendê-las. Então, agora, tendo esse pano de fundo aí, para você ver como o analfabetismo funcional está mais perto de nós do que nós imaginamos,
né? E talvez em você, assim como já esteve em mim, como eu falei na primeira live, eu acho, ou na última, não sei, que eu falei sobre a questão do feminismo. A gente fala às vezes que a gente é feminista sem entender o que significa. Mas ela tem uma emoção por aquilo. Eu luto pelo direito das mulheres, porque nós merecemos. E daí quando você vai entender o que é, você fala, puxa vida, eu acho que eu não sou feminista não, sabe? Mas não significa que você é machista porque você não é feminista. Mas as pessoas vão te chamar de machista, com uma carga emocional super difícil que vai te fazer, puxa vida, agora eu não sei, eu não sou machista, mas eu também não sou feminista, o que eu faço? E as pessoas vão querendo te colocar, te acuar, te deixarem acuada com a discussão linguística. E isso acontece com os nossos filhos e a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre isso, como entender e evitar que os nossos filhos passem por isso. Então, no livro, agora voltando pro livro, fiz aí, né, o pano de fundo. 15 minutos de pano de fundo, acho que tá mais que um pano de fundo, né? O sequestro linguístico, o que ele quer dizer esse termo? Ela usa theft, que na verdade é roubo, né? Mas eu acho que sequestro ficou mais bonito, resolvi mudar a tradução, porque eu faço a minha palavra, entendeu? Ele é, na verdade, você, de propósito, pegar uma palavra, mudar as suas definições e então usar como ferramenta de propaganda. Lembrando que propaganda aqui vem de propagar uma ideia, né? Então as palavras, elas precisam ter seu significado preservado. Quando você começa a mudar o significado das palavras ao seu bel prazer, você tira fundamentos estruturais da vida, gente. Porque aquela coisa assim, 2 mais 2 são 4. O dia que alguém falar que 2 mais 2 não são 4, não é 4, daí a gente começa a passar por um problema sério, porque existem fundamentos. E ter definição nas palavras é um desses fundamentos que nos dá segurança. Daí você fala assim, mas as palavras evoluem, veja o vossa mercê como chegou em você. Gente, foram séculos de adaptação para chegar no vós mercê virar você, né? Não é uma coisa de 10 anos, não é uma coisa de 5 anos que a pessoa pegou uma palavra e transformou. Aqui, inclusive, é muito, muito legal que a autora conta no livro, que ela morava, acho que numa zona rural, e ela mudou de cidade quando ela era adolescente, nos anos 80. E a palavra gay, eu não sabia, mas é uma palavra que significa alegre, feliz, de bom humor, pra cima. E ela usava essa palavra nesse sentido. Até que ela chegou na cidade grande e ela usou essa palavra, e as pessoas já conheciam a palavra gay como sinônimo de homossexual. E ela falou, gente, eu não sabia disso, eu fiquei perdida. Então você vê que foi uma mudança rápida, uma palavra simples, que era uma palavra do dia a dia, que foi transformada. Esse tipo de evolução que a gente está falando, na transformação de algumas palavras muito rapidamente de significado. Diferente, por exemplo, você fala da palavra cavalheiro, né? A palavra cavalheiro. A palavra cavalheiro, que hoje significa uma pessoa respeitável e tal, você vai ver a origem dela lá, de onde que veio, bem diferente do significado original, mas foram séculos para chegar até o entendimento que nós temos hoje. Entende? Então existe uma diferença entre evolução linguística e esse sequestro, essa transformação deliberada de sentidos e significados. E o grande problema disso é que o mal acaba sendo promovido usando palavras bonitas, né? Lembra que a gente falou que as piores mentiras, ou que seriam as melhores do ponto de vista de enganar as pessoas, são aquelas que são embaladas em bonitas verdades. E às vezes acontece isso, as mentiras estão sendo expressas através de palavras bonitas, palavras que soam muito bem, e daí você não tem como combater. Você fica num beco sem saída, você se sente realmente acuado. E agora o que eu faço? São ideias boas de ouvir, né? São ideias boas de ouvir. É aquela coisa que a gente sempre fala sobre, por exemplo, uma pauta importante. Cuidar do pobre. Cara, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. E você não vai dizer que você não... E assim, se você se levanta contra um movimento, vamos falar aqui um movimento geral, tem um movimento lá X, e o movimento X diz, nós vamos cuidar do pobre. Só que você vê muitos erros nesse movimento. E você fala, eu sou contra o movimento X, nossa, você é contra o pobre. Como você é elitista, você quer que as pessoas morram de fome. Você entende? Porque existe uma verdade boa de ouvir. E é uma verdade mesmo, a gente tem que cuidar do pobre. Só que no meio dessa verdade, tem um monte de princípio errado, um monte de coisa errada, e daí às vezes coloca um negocinho que soa cristão. Pô, caridade é cristão. E daí você fica com aquilo assim, peraí, isso aqui tá parecendo bom de engolir, mas também não tá. E aí, o que eu faço? Sabe uma clássica? Deus quer que você seja feliz. Gente, Deus quer que a gente seja feliz. Mas as pessoas usam essa frase pra dizer o quê? Deus quer que você seja feliz, então faça o que você quiser. Porque Deus quer que você seja feliz. Você merece
a sua felicidade, então você pode fazer o que você quiser, porque Deus quer que você seja feliz. A Manuela, na escola, no ano passado, acho que foi, lá no Brasil, uma amiguinha dela falou pra ela, falou assim, nossa, você não faz isso, mas Deus quer que você seja feliz. Porque ela fala muito de Deus na escola, né? E daí ela veio me contar, mas a Manuela já entendeu. Peraí, Deus quer que eu seja feliz, mas a minha felicidade não está nisso, que a minha amiga acha que está. Então você veja, soa bonito, faz sentido, é meio cristão. Deus quer a felicidade, mas tem muita mentira no meio. E por que esse sequestro linguístico funciona tão bem na discussão ideológica? Porque o quê? Ele ganha discussão, na verdade ele para a discussão antes de começar, porque não tem como duas pessoas discutirem quando a compreensão que elas têm de uma palavra é diferente, não é verdade? Então ele já para a discussão antes mesmo de começar. Ele vai para a parte emocional, como eu falei, então fica muito emotivo, fica muito passional, e de repente você é aquele que não gosta do pobre, nossa, mas você é aquele que não gosta das pessoas, não, você é aquele que é contra, sei lá, pautas lindas, você mata coelhinhos na rua, atropelados, porque você falou de repente uma coisa que as pessoas estão ali à flor da pele, elas não estão raciocinando. E ela dá uma ilusão também, né? Não, mas você veja bem, a discussão sobre isso é muito mais profunda. E daí ele joga uma palavra pra você que tá no sentido errado e ele parece que tem informação, mas não tem. Ele chama de buzzwords, que você pode traduzir com várias maneiras, né? Como chavões, clichês, mas esse buzz, aqui nos Estados Unidos, ele tem a sensação do tipo do inseto, né? Buzz. Então é uma coisa que você não consegue entender muito bem. Então é mais do que só um clichê. É um clichê, mas que é confuso. Sabe? Tipo, tem uma nuvem aí complicada por trás dela. Ele torna o negativo positivo, ou positivo negativo. Então ele consegue te enganar com essa palavra que, de repente, uma coisa que é ruim se torna sinônimo de amor. Eu tava vendo, inclusive, terminando de ver esse documentário Pátria Educadora, é muito bom. E eu não tinha visto um dos episódios. Eu tinha visto o primeiro e o terceiro, eu acho, há muito tempo atrás. Eu não tinha visto o segundo. E o segundo tá falando sobre Paulo Freire. E das pessoas que estão dando a entrevista contam que ele falava que o Che Guevara era sinônimo de amor. Gente, Che Guevara é sinônimo de amor. Quando você vai ver a história do Che Guevara, ele matou um monte de gente. Ele falava, não, eu mato mesmo, vou continuar matando, tem que matar quem se opõe ao regime, à ditadura. Ao regime, não era a ditadura que ele falava, era o movimento dele lá, né? A revolução. Tem que matar mesmo. Como que isso pode ser sinônimo de amor? Tem alguma coisa errada, né? Então você vê que simplesmente, tipo, transforma o mal em bem. Isso é um problema quando a gente usa as palavras erradas. E ele vilipendia o outro, né? Qual que é a ideia? Ele trata o outro com desprezo, com desdém, sabe? Nossa, você é essa pessoa. Como que você pensa isso e tal? Então, isso são alguns problemas. E eu queria falar que ela fala no livro, ela fala acho que de 4 ou 5. Eu vou falar de 3 palavras que foram roubadas hoje em dia. E que vocês vão conseguir entender isso. Para dar de exemplo, porque não são só essas, foram muitas outras, mas eu queria dar de exemplo essas para que vocês percebam como isso é importante a gente identificar. Uma é o amor. Gente, quando a gente fala de amor... Só um pouquinho, licença. Hoje em dia o amor justifica tudo, né? Ah, não, você não pode falar que isso está errado, porque você é cristão e Cristo é amor. Como que você fala que isso é errado? Ah, não, tudo pode em nome do amor. Tudo vale em nome do amor. Só que quando você vai entender que a palavra amor, ela não é simplesmente fazer o outro se sentir bem ou buscar a própria felicidade. O amor, existe uma referência do que é amor. E nós, como cristãos, cremos na Bíblia. A Bíblia fala que Deus é amor. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 13 que o amor se alegra na verdade. O amor é aquele que quer o bem do outro, mas querer o bem do outro. O que é esse bem? É que o outro se sinta confortável? Não, querer o bem do outro é querer o melhor. E o melhor, muitas vezes, vai ser confrontar o erro para que a pessoa mude. Não é verdade? Então, a gente precisa precisamos compreender, precisamos resgatar o sentido original do amor. Não é tipo, tudo vale em nome do amor. Tá, o que vale? O que é amor? O amor é desejar o bem do outro, o amor deseja a verdade, não se alegra com a injustiça. E o que é verdade? Que é outro conceito que foi enganado, que foi perdido desde lá de trás. Lembra que a gente falou que não existe mais uma verdade absoluta? Existe a minha verdade, a sua verdade? Gente, isso não existe. É a mesma coisa de dizer que existe a minha matemática e a sua matemática. Não existe. Existe uma verdade. E hoje em dia isso se perdeu. Então a gente precisa entender que mexer com a verdade, dizer que a verdade pode ser a minha e a sua e tudo mais, ela
abala fundamentos da realidade dos nossos filhos. Sabe, a gente está criando pessoas que não têm todo o seu repertório, o seu fundamento bem estabelecido. Eles precisam entender que existe uma verdade. Uma verdade. E daí você vai falar assim, ah, não, mas se você fala que só existe uma verdade, você é intolerante. E tolerância foi outra palavra que foi roubada e se perdeu. E eu quero bater um pouquinho nessa palavra tolerância, porque ela é muito importante, sim. A gente precisa, na sociedade em que vivemos, sermos tolerantes com as pessoas, porém não com o pecado. Lembra que a Bíblia fala lá, né, que em Apocalipse, Jesus falando para uma das igrejas, ele fala que eu tenho contra ti que tolera aquela mulher e os seus pecados. Mas a questão da tolerância, olha só como é sutil. O significado, segundo o dicionário Oxford, dos Estados Unidos, tá? Eu vou pegar aqui para não perder, diz o seguinte, ó, que tolerância é a habilidade, a disposição de tolerar a existência de opiniões e comportamentos dos quais você não gosta ou com o qual você não concorda. Então, para haver tolerância, que as pessoas pedem, você tem que ser tolerante. Para existir tolerância, tem que haver discordância ou não gosto disso. Então, eu só posso tolerar aquilo que eu não gosto ou com o que eu não concordo. Só que hoje a palavra tolerância tem sido usada para quê? Aceitar todo mundo como igual, verdadeiro, correto, concordar com os outros. Mas peraí, se tem concordância, não tem necessidade de ter tolerância. Porque a tolerância pressupõe discordância. Olha só que sutil. Então a gente precisa aprender a viver em paz com os outros, mesmo sem concordar com os outros. Isso é bíblico. Viver em paz, mesmo sem concordar. E isso é a tolerância, a definição original. Não a tolerância que estão querendo nos colocar hoje. Entende? Veja como é sutil esse tipo de mudança linguística. Como as pessoas pegam essas palavras e transformam em discursos ideológicos. A tolerância hoje tem sido visto como o quê? Como neutralidade. E não pode, originalmente, tolerância é necessária quando existem confronto, quando existe discordância. Confronto, eu não quis dizer essa palavra, porque confronto tem briga, né? Mas não é, quando existem discordância, quando existem opiniões diferentes, realidades diferentes, comportamentos diferentes. Eu não concordo com você, mas a gente vive em paz, a gente vive bem, sabe? Eu lembrei daquela música, gente, desculpa, eu lembrei daquela música do Lulu Santos, eu acho que era a gente vive junto, a gente se dá bem, não desejamos mal pra quase ninguém. Desculpa aí, galera dos anos 90, vão me lembrar? Vão me lembrar, não, vão lembrar comigo. Mas a tolerância é isso. Eu não concordo com você, você não concorda comigo. Beleza, a gente pode ir no parque, tomar um sorvete e continuar conversando de boa? Isso é tolerância, entende? Não é eu não concordo com você, você não concorda comigo, a gente não pode se falar e você tem que acreditar em mim. Ou eu vou fazer você engolir o que eu penso. Entende que tá errado isso aí? Agora, uma das grandes coisas que a gente tem que lembrar, gente, é que a gente, muitas vezes, na hora de defender o nosso ponto de vista, nossas ideias, a gente se torna aquilo que a gente condena. A gente testemunha contra nós mesmos. Vocês lembram daquele filme Legalmente Loira? A pessoa com referências culturais, né? Ótimas. Quando a menina lá, a loira, a Reese Witherspoon, ela descobre que a guria tá mentindo pelo cabelo da guria. Porque ela tá usando cabelo permanente e tal. Se não viu, o filme é engraçadinho, dá pra assistir. E o que acontece? A menina tá falando uma coisa, mas o cabelo dela, como ela tá se comportando, testemunha contra aquilo que ela tá falando. Fala que é mentira aquilo que ela disse. E muitas vezes a gente faz isso. Porque a gente faz o quê? A gente fala que a tolerância é isso que eu falei, né? Que é discordar do outro, mas em paz. Só que a gente quer fazer o outro engolir aquilo que a gente acredita. E daí a gente se torna, de fato, intolerante, assim como eles são intolerantes. E quando eu digo ele, gente, é claro, né? É um recorte, existem exceções. Mas quantas vezes você já viu, tá? Pessoas que pregam a tolerância, pessoas que pregam o amor deste jeito que é falado, desse jeito já deturpado. Mas aí quando você vai falar, por exemplo, sou contra o aborto. Ah, eu sou contra o aborto. Você tinha que ser estuprada e ficar grávida pra você ver o que é. Pra você poder falar isso que você tá falando. Você já viu isso? Eu já vi. Ou, por exemplo, a pessoa fala que ela é contra o feminismo. Uma mulher. E as feministas que teoricamente defendem as mulheres xingam, humilham, vilipendiam, né? E tudo mais. Tratam com desprezo, arrogância. Mas peraí, gente. Se a gente não é mulher que tem que se ajudar?
E de repente, só porque eu falei uma coisa que eu não concordo, vocês fazem assim? Ou mesmo como eu falei do Che Guevara, né? Ah, não, a gente tem que poder pro povo. Não lembro o que o Che Guevara defendia, mas enfim, revolução, viva a revolução, mas quem é contra eu vou matar. Então a gente entende que aqueles que pregam muitas vezes essa tolerância são os primeiros intolerantes. Né? Eles pregam contra o fanatismo, mas eles são fanáticos e não nos ouvem, não nos permitem ter uma opinião contrária. E muitas vezes a gente faz igual. Né? A gente faz exatamente a mesma coisa. A gente é contra, mas a gente se posiciona de maneira errada. De maneira intolerante mesmo daí. Porque a tolerância pressupõe discordância, mas viver em paz na discordância. E a gente não quer a discordância também. Eles não querem a nossa discordância, mas a gente também não permite a discordância deles. E peraí, então a gente de fato está caindo na intolerância. Por isso que 1 Pedro 3,15, aquele versículo que eu fui falar na última live e eu não tinha aberto, ele fala o quê? 15 e 16. Ele fala, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da fé de vocês, a razão da esperança, então estar preparado. 16 fala, contudo, entretanto, porém, todavia, façam isso com mansidão e respeito. Mansidão e respeito. Mansidão e respeito. Vamos bater nessa tecla quantas vezes? A gente precisa saber dar razão da nossa esperança, da nossa fé, com mansidão e respeito. Gente, bíblico. E continua ali, né? Conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês fiquem envergonhados das suas calúnias. Sabe? A gente tem que fazer as coisas com mansidão e respeito. Cristo, Jesus, não transforma o nosso discurso somente. Ele transforma a forma como a gente discursa. Então não adianta você ter um discurso cristão se a maneira que você discursa não é cristã. Porque você está depondo contra o discurso que você está fazendo. Você está fazendo o cristianismo do cabelo permanente da guria do Legalmente Loira. Você está falando uma coisa, mas a maneira com que você fala, você anula aquilo que você falou. E a gente tem que entender que apologética, defender a fé, o mundo que a gente vive hoje, não é pior do que o mundo da igreja primitiva, gente. A gente tem essa mania de achar que, nossa, os dias de hoje são tão difíceis, está cada vez pior, os nossos filhos, então, coitado, vão sofrer cada vez mais. Gente, o mundo é caótico desde sempre. Vai ler o livro de Juízes. Gente, aquele livro tá na Bíblia para mostrar pra gente que o nosso mundo, que o homem é pecador, é horrível, o mundo é horrível desde lá de milênios antes de Cristo. O mundo sempre foi ruim, o mundo sempre será ruim. Mas a palavra de Deus não muda e ela nos capacita sempre a estarmos preparados para combater ideias ruins, não de maneira a guerrear, mas de maneira a trazer a paz. E eu quero deixar uma observação para vocês sobre isso daqui a pouquinho. Mas só deixar claro, Pedro escreveu isso aqui para a igreja primitiva. Ele não estava pensando, daqui 2020 anos, a Melina vai estar vivendo uma sociedade assim, assada, e ela vai precisar ler isso aqui. Paulo escreveu para Timóteo para combater as doutrinas falsas e combater as heresias lá na igreja primitiva. Então, gente, o mundo é ruim, mas ele sempre foi ruim. Agora, a palavra de Deus não muda. E nós devemos ensinar os nossos filhos a serem pacificadores. E ela usa aqui a palavra em inglês, o peacekeeper e o peacemaker. A Bíblia fala para nós sermos peacemakers, pacificadores, fazedores da paz. O peacekeeper, que é aquele que mantém a paz, ele tá lá no barco, ele deixa o barco como tá e tudo fica bem. Agora nós temos que ser peacemakers. Os peacemakers às vezes fazem umas ondas. Porque o fazedor de paz, ele faz a paz como? Trazendo as pessoas a estarem do mesmo lado. E talvez para isso você vai ter que balançar um pouquinho as coisas, balançar um pouquinho o barco, para que a gente possa conversar, discutir. A gente não pode ser o peacekeeper no sentido de vamos deixar as coisas como estão, vamos ficar por aí mesmo. Mas ser o peacemaker no sentido de vamos conversar sobre isso. Agora a gente pode conversar sobre isso sem ser um babaca. Ele fala assim, como fazer isso sem ser um jerk, né? Sem ser um chato, sem ser um mala. Sem ser um babaca. Eu gostei dessa palavra babaca, eu acho que se aplica bem. Então, a gente precisa aprender a trazer essas discussões sem sermos babacas e ensinar os nossos filhos também a fazer isso. E rapidinho pra gente terminar aqui, deixa eu só ver isso, peacekeeper, peacemaker, às vezes a gente pode bagunçar as coisas. Ela fala de 4 coisas importantes. Um é conhecer o significado das palavras realmente. Quando, por exemplo, você entende que a palavra tolerância pressupõe discordância, tudo muda, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, também você vê que a palavra tolerância está na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre tolerar? Pode, não pode? Como que não pode?
onde que pode e onde que não pode. Porque quando a Bíblia fala sobre não tolerar os pecados, ele fala do ambiente de comunhão e relacionamento dentro da igreja. Então, talvez você fale assim, não, mas eu não posso tolerar o pecado do outro. Mas peraí, você tá querendo apontar o pecado do vizinho, xingar o vizinho, sendo que, sabe, tipo, ele tá lá. Você pode ter relacionamento, você pode ter discordância, você pode ter conversa, mas você pode ter a tolerância sim. Deus não tá falando que você tá pecando ao tolerar que o teu vizinho tem um pecado. Entendeu? Então a gente precisa saber conhecer o significado das palavras, realmente também o que a Bíblia diz sobre elas. Já que nós somos cristãos, né, gente? Estamos falando sobre pessoas cristãs aqui. Segundo, ajude o seu filho a identificar esses clichês, sabe? Esses buzzwords. Essas palavras que são usadas de maneira meio confusa. E como que a gente faz isso? Voltando na última live. Vamos aproveitar os momentos da cultura para ver o que as pessoas estão falando nos filmes, nas músicas, nas séries e falar, olha aí, filha, olha aquele discurso aí. Olha aquilo que estão falando. Com as meninas eu faço muito, como eu tenho meninas, né? Eu faço muito isso com as meninas. De mostrar para elas algumas frases clichês, algumas coisas que estão fazendo no mundo, principalmente para essa coisa do empoderamento feminino. Falei pro meu marido, eu não acho ruim que as mulheres sejam protagonistas, pelo contrário, eu tenho meninas, eu quero que elas vejam que elas são mais do que simplesmente determinado perfil de protagonismo, né? Existem vários protagonismos femininos. E eu gosto muito de ver isso. Só que, cara, precisa pro protagonismo feminino você diminuir, né, o homem. É isso que me irrita, entendeu? Tipo assim, cara, coloca a mulher lá bacana, forte, legal, mas daí o homem tem que ser um fracote, um molengo, um banana. Não dá pra ser os dois legais? Então, quando eu vejo isso, eu já aproveito e mostro pras meninas, sabe? Tipo, às vezes não é nem um buzzword, uma palavra, mas é um contexto clichê que a gente pode revelar e mostrar. Eu sei que eu tô falando de linguagem aqui, de palavras, por isso que ela fala sobre a palavra, mas você pode ajudar os teus filhos a identificar isso. Ah, filha, nossa, você viu essa frase aqui, mas tá mal usada essa frase, não tá certa, não é verdade? Não faz sentido, não é essa aplicação, não é isso que significa. O amor não é isso, o amor significa às vezes apontar o erro também. Então a gente ajudar os nossos filhos a identificarem essas palavras para que ela não se permita ficar nesse beco sem saída, sabe? Quando colocarem ela contra a parede falando você é intolerante, ela vai pra dizer, não, gente, porque a tolerância significa isso e aquele outro. Eu não trato você com respeito? A gente não convive mesmo discordando? Isso é tolerância, a gente tá sendo tolerante, você comigo e eu com você. Quer dizer, você comigo não tá muito, né? Mas enfim, ajudar os nossos filhos a saberem para que eles possam também explicar sem ser babaca, sem ser jerk, ok? Sem ser mala. Cara, você entende a diferença? Fala assim, não, você que é intolerante porque você não concorda comigo, sabe? Tipo, não, vamos sentar de boa. Ensinar os nossos filhos a responderem com mansidão e respeito, mansidão e respeito, mansidão e respeito. Graciosidade, gente, docilidade. Ensinar para os nossos filhos que discordância não significa ódio. Você não precisa odiar quem você discorda, gente. E se você faz isso, por favor, você não deve odiar quem você discorda. De quem você discorda. Quem você discorda, de quem você discorda. Entenderam, né? Não permita que te coloquem na parede, mas não se coloque nesse lugar de odiar as pessoas só porque elas pensam diferente de você. Por favor. Isso não é cristão mesmo. A Bíblia fala muito sobre a questão de odiar o pecado, né? De odiar o mal. Mas a gente não tem autoridade bíblica para odiar as pessoas, sabe? Eu tava lendo Salmos outro dia com a Manuela, ela ficou meio chocada, porque Davi fala um monte, né? Porque eu odeio aquele outro, eu odeio, vem fogo do céu e mata todo mundo. Só que lembrem que a revelação de Deus era progressiva. Davi não tinha toda a revelação divina ainda. Essa revelação foi crescendo ao longo da Bíblia. E com a graça de Cristo, que nós temos a revelação completa de Deus, nós entendemos que existe, sim, uma aversão ao pecado. Mas existe sempre a graça divina para receber as pessoas que querem ser recebidas. E nós precisamos ser reflexos dessa graça. É claro, gente, que já aconteceu muito comigo, de me relacionar com pessoas e chegar a um ponto e falar, não, aqui não dá mais, eu não consigo mais. Tipo, a pessoa chega num ponto que ela começa a tratar você com tamanho desdém à sua fé, sabe? A pessoa parece deliberadamente a fazer coisas para afrontar a sua fé. E daí, nesse momento, você se afasta, mas sem odiar, sem criticar, sem xingar, sem falar mal, sem cortar, sem queimar as pontes. Você se afasta para preservar aquilo que dá para ser preservado ainda,
mas com respeito, mansidão, e você sabe quando se afastar. Agora, o odiar as pessoas não se aplica, não tá na nossa mão pra você falar, não, aqui agora eu posso odiar essa pessoa. Não tem essa opção. E 4... esse é muito importante, vamos terminar com esse aqui. Decida você e seus filhos a serem sal e serem luz. Lembrando que sal e luz só se aplicam numa realidade em que eles são necessários, então você não vai ser luz dentro do lugar que só tem luz, você vai ser luz onde tem trevas. Você vai ser sal dos lugares que não tem sabor. Então a gente vai sim se relacionar com os contextos mundanos e seculares para que lá a gente possa ser sal e luz. Só não esqueça que muito sal fica ruim, muita luz irrita. Então a gente precisa saber ser sal e luz nos diferentes ambientes. A Bíblia fala para a gente saber dar resposta a cada um. Então a gente precisa estar pronto para dar resposta a cada um. Sem ser jerk, sem ser babaca. Sendo pessoas que respondem e dão razão da sua fé com mansidão e respeito. Mansidão e respeito. Então essa live de hoje, gente, termina a introdução um pouco do livro. O livro ele vai trazer ainda mais, vamos ver aqui quantos capítulos. Mais muitos capítulos, eu acho que são mais 10 capítulos trazendo assuntos específicos. Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre Deus ajuda aquele que ajuda a si mesmo. Ou, por exemplo, o que Deus fala sobre... quando as pessoas falam assim, o comunismo nunca deu certo porque nunca ninguém fez direito. Já ouviu essa frase, né? Então aqui ele vai falar um pouco sobre isso. A Bíblia fala que a verdade é que não há... A Bíblia não, desculpa. As pessoas dizem, a verdade é que não existe bem uma verdade. Então o que a Bíblia diz sobre isso? Como refutar isso? Então, eu quero ver se eu vou conseguir, talvez não todos, mas trazer alguns desses assuntos para vocês. Bem específicos. Realmente refutando esses argumentos específicos. Biblicamente, graciosamente e trazendo capacidade para os nossos filhos pensarem sobre isso, que são assuntos que com certeza eles vão enfrentar por aí. Mas mais do que isso, lembra que a gente falou na primeira live? A gente precisa ensinar os nossos filhos a pensarem biblicamente, porque a gente não vai conseguir abordar tudo aquilo que eles vão enfrentar na vida deles. Eles, por conta própria, precisam aprender a ler isso aqui, a compreender isso aqui e a aplicar isso aqui na vida deles. Porque daí sim eles vão poder fazer de maneira natural como respirar. Lembra? Respira, absorve o que precisa, joga fora o que não precisa. E é isso que a gente precisa ensinar os nossos filhos a fazerem. Então lembrando, essa live vai ficar salva aqui no Instagram, vou jogar no YouTube também. E semana que vem, daí não sei que dia ainda, mas eu vou informando, a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre isso. E é isso, gente. Obrigada pela companhia nesse sábado de manhã e nos vemos